8 citações de filósofos gregos que farão você pensar. Olá a todos! Hoje, vamos falar sobre a filosofia grega. A filosofia grega é uma fonte inesgotável de sabedoria e reflexão. Os filósofos gregos lançaram as bases do pensamento ocidental e suas ideias continuam a nos inspirar até hoje. Neste vídeo, apresentarei 8 citações de filósofos gregos que farão você pensar. Essas citações são curtas, mas são poderosas. Elas o convidarão a fazer perguntas a si mesmo sobre o mundo ao seu redor e sobre sua própria existência. Então, você está pronto para pensar? Citação 1. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras. Essa citação expressa a ideia de que o homem é o único ser capaz de julgar a verdade e o valor. Protágoras foi um filósofo pré-socrático que viveu no século V a.C. Ele era um defensor do relativismo, que é a teoria de que a verdade e o valor são subjetivos e dependem do indivíduo. A citação de Protágoras pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, ela pode ser vista como uma afirmação da individualidade e da liberdade de pensamento. Ela sugere que cada indivíduo é capaz de formar suas próprias opiniões e fazer seus próprios julgamentos. Por outro lado, a citação de Protágoras pode ser vista como uma relativização da verdade e do valor. Ela sugere que a verdade e o valor não existem em si mesmos, mas são criados pelos indivíduos. Citação 2. O autoconhecimento é o início de toda a sabedoria. Sócrates. Essa citação expressa a ideia de que o autoconhecimento é essencial para viver uma vida boa e feliz. Sócrates foi um filósofo grego que viveu no século V a.C. Ele é considerado o pai da filosofia ocidental. Sócrates acreditava que a sabedoria é a capacidade de viver uma vida boa e feliz. Ele acreditava que o primeiro passo para alcançar a sabedoria é conhecer a si mesmo. É preciso entender seus próprios pontos fortes e fracos, seus desejos e aspirações. A citação de Sócrates pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, ela pode ser vista como uma exortação à introspecção. Ela sugere que precisamos dedicar tempo para nos conhecermos, para entendermos quem somos e o que queremos. Por outro lado, a citação de Sócrates pode ser vista como uma afirmação da importância da autonomia. Ela sugere que devemos ser responsáveis por nossas próprias vidas. Precisamos tomar nossas próprias decisões e assumir a responsabilidade pelas consequências de nossas ações. Citação 3. A vida é uma luta. Heráclito. Essa citação expressa a ideia de que a vida é uma luta constante entre forças opostas. Heráclito foi um filósofo pré-socrático que viveu no século VI a.C. Ele é conhecido por sua teoria do universo em constante mudança. Heráclito acreditava que a vida é uma série de contradições. Ele acreditava que os opostos estão em constante tensão e que essa tensão é o que dá à vida sua vitalidade. A citação de Heráclito pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, ela pode ser vista como uma descrição realista da vida. A vida geralmente é cheia de desafios e obstáculos. Temos que lidar com conflitos, frustrações e decepções. Por outro lado, a citação de Heráclito pode ser vista como uma afirmação do poder da vida. A vida é uma força dinâmica e criativa. Ela é capaz de superar obstáculos e se transformar. Citação 4. A natureza é o padrão de todas as coisas. Aristóteles. Essa citação expressa a ideia de que a natureza é a fonte de toda a verdade e valor. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu no século IV a.C. Ele é considerado um dos maiores pensadores da história. Aristóteles acreditava que a natureza é uma ordem perfeita e harmoniosa.
Ele acreditava que a natureza é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. A citação de Aristóteles pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, ela pode ser vista como uma afirmação da importância da observação e da experimentação. Precisamos estudar a natureza para entender o mundo ao nosso redor. Por outro lado, a citação de Aristóteles pode ser vista como uma afirmação da beleza e da harmonia da natureza. A natureza é uma fonte de inspiração e alegria. Citação 5. A felicidade é o objetivo da vida. Epicuro. Essa citação expressa a ideia de que a felicidade é o objetivo final da vida humana. Epicuro foi um filósofo grego que viveu no século IV a.C. Ele é o fundador do epicurismo, uma escola de pensamento que enfatiza a felicidade e o prazer. Epicuro acreditava que a felicidade é um estado de paz e tranquilidade. Citação 6. A virtude é a única coisa que é boa em si mesma. Platão. Essa citação expressa a ideia de que a virtude é a única coisa que tem valor intrínseco. Platão foi um filósofo grego que viveu no século IV a.C. Ele é considerado um dos maiores pensadores da história. Platão acreditava que a virtude é a perfeição da natureza humana. Ele acreditava que a virtude é a única coisa que é boa em si mesma, ou seja, boa independentemente de suas consequências. A citação de Platão pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, ela pode ser vista como uma afirmação da importância da moralidade. Devemos agir moralmente, mesmo que não ganhemos nada com isso. Por outro lado, a citação de Platão pode ser vista como uma afirmação da autonomia humana. Devemos ser livres para escolher a virtude, mesmo que seja difícil. Citação 7. O homem é um lobo para o homem. Tucídides. Essa citação expressa a ideia de que o homem é naturalmente egoísta e violento. Tucídides foi um historiador grego que viveu no século V a.C. Ele é conhecido por seu relato sobre a Guerra do Peloponeso. Tucídides acreditava que o homem é um animal político, o que significa que ele está naturalmente em competição com os outros. Ele acreditava que essa competição leva à violência e à guerra. A citação de Tucídides pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, ela pode ser vista como uma descrição realista da natureza humana. O homem é capaz de grandes coisas, mas também é capaz de grandes atrocidades. Por outro lado, a citação de Tucídides pode ser vista como uma condenação da natureza humana. O homem é um animal cruel e bárbaro. Citação 8. A morte é o início de uma nova vida. Pitágoras. Essa citação expressa a ideia de que a morte não é o fim da existência, mas o início de uma nova vida. Pitágoras foi um filósofo grego que viveu no século VI a.C. Ele foi o fundador do pitagorismo, uma escola de pensamento que enfatizava a espiritualidade e a transcendência. Pitágoras acreditava que a alma é imortal. Ele acreditava que a alma reencarna após a morte em um novo corpo ou em um estado espiritual. A citação de Pitágoras pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, ela pode ser vista como uma fonte de conforto diante da morte. A morte não é o fim, mas o início de uma nova aventura. Por outro lado, a citação de Pitágoras pode ser vista como uma afirmação da espiritualidade humana. O homem é mais do que apenas um corpo. Ele também tem uma alma imortal. Esse é o fim do nosso vídeo sobre 8 citações de filósofos gregos que farão você pensar. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha lhe dado o que pensar. Por fim, deixo vocês com uma última citação de Sócrates. A vida não é uma questão a ser resolvida, mas um mistério a ser vivido. Obrigado por assistir
Inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos sobre filosofia. Até a próxima!